Você sabia que o técnico em nutrição pode fazer parte da equipe multiprofissional de terapia nutricional? Olá, eu sou Camila Córdova do IBT Nutri e vim aqui hoje para te responder essa questão. Mas antes de responder este questionamento, eu vou falar um pouco sobre a importância do técnico em nutrição se capacitar para que ele possa fazer parte dessa equipe multiprofissional. Muitos de vocês aprenderam durante a sua formação sobre unidades de terapia nutricional, lactário, talvez de uma forma isolada, talvez de uma forma simples, mas hoje o IBT Nutri vem trazer essa reflexão para que você realmente fique atento sobre a sua capacitação em terapia nutricional. Você gosta de atuar em nutrição clínica? Você já pensou em se especializar em lactários e unidades de terapia nutricional? Mas como, Camila, eu posso me especializar, sendo que nós não temos uma especialização para técnico em nutrição nessas áreas? Hoje, o IBT Nutri traz para você que esse tipo de capacitação, você que é um profissional habilitado e que quer de fato aprender sobre esse assunto, você pode buscar meios, formas, materiais para sua própria capacitação. Hoje a gente tem no mercado de trabalho mão de obra não especializada. Muitas unidades hospitalares abrem contratação para técnico em nutrição e pergunta se tem experiência em lactário ou unidade de terapia nutricional, ou sequer se fez algum curso, se sabe algo mais sobre unidade, se sabe como funciona. E aí a resposta que a gente tem muitas vezes é que essa mão de obra é escassa. Então, como o IBT Nutri tem o papel, nós ajudamos os técnicos em nutrição a se desenvolver profissionalmente. Fique atento nesse conteúdo de hoje, que ele vai te ajudar e vai te dar os meios e as formas de se especializar em unidades de terapia nutricional. As equipes multiprofissionais de terapia nutricional, de acordo com a legislação, elas têm 4 profissionais indispensáveis: o médico, o nutricionista, o enfermeiro e o farmacêutico. Mas a própria legislação, ela diz hoje que outros profissionais habilitados, treinados, podem fazer parte desta equipe multiprofissional. E hoje o IBT Nutri veio dizer para você que você, técnico em nutrição, pode sim fazer parte da equipe multiprofissional de terapia nutricional. Uma vez que as atividades do nutricionista, que já estão previstas em legislação, elas podem ser complementadas ou não só complementadas, como a gente pode ter o trabalho do técnico em nutrição e dietética auxiliando, contribuindo com o trabalho do nutricionista. Então, se nós temos um nutricionista na linha de frente desta equipe, nós podemos sim ter o técnico em nutrição como um profissional coadjuvante, como um profissional que vai alavancar também o sucesso dessa equipe multiprofissional, especificadamente o sucesso do trabalho do nutricionista. Então eu vim aqui falar para vocês que todo profissional habilitado que tem atividades que possam ser desenvolvidas nesse âmbito podem sim fazer parte dessas equipes multiprofissionais. Então agora, para falar um pouco, agora que você já entendeu que você pode se desenvolver profissionalmente e você pode atuar em terapia nutricional, vamos entender qual é o meu embasamento científico. Eu vou me basear em que para estudar sobre terapia nutricional ou para atuar em lactários?
Aqui eu trouxe hoje para vocês e vou deixar também no link do texto desse conteúdo, eu vou deixar para vocês a resolução, a RDC 63 de 2000 do Ministério da Saúde, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É nessa legislação que vocês vão encontrar todas as atividades que estão relacionadas a toda a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, vejam aqui nesse vídeo essa legislação, gravem ela e estudem, porque o técnico em nutrição, para atuar em terapia nutricional, tem que saber de ponta inicial a ponta final essa resolução. Como eu havia falado, a gente tem a primeira resolução, que é a RDC número 63 de 2000 do Ministério da Saúde. E aí eu coloco aqui também outras duas resoluções que são interessantes para que o técnico possa ter acesso e entender sobre as atividades da equipe de nutrição em terapia nutricional. Então, vale ressaltar que é importante conhecer quais são as atribuições do nutricionista. E aí nós temos, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, nós temos a resolução 600, que é do CFN, que traz as atribuições do nutricionista. E lá você vai procurar quais são as atribuições do nutricionista em terapia nutricional. Você também pode encontrar na resolução 222 do Conselho Federal de Nutricionistas essas atividades. Então, olha só, mas Camila, por que você está me falando da resolução dos nutricionistas? Então, como eu já havia falado, o técnico em nutrição faz parte dessa equipe multiprofissional. Ele pode fazer parte dessa equipe. Fazendo parte dessa equipe, ele precisa entender o que o serviço de nutrição precisa fazer, tanto em lactários como em unidades de terapia nutricional. Então, para que você possa entender um pouco mais detalhadamente, vale conferir as resoluções aonde se tem as atividades específicas do nutricionista. Por quê? Em âmbito hospitalar, em âmbito de nutrição clínica, o técnico em nutrição faz parte dessa equipe de nutrição. Então, todas as atividades que estão relacionadas ao nutricionista, fora aquelas que são privativas, o técnico pode contribuir, o técnico pode colaborar. Então, eu volto a dizer, dê uma conferida nessas resoluções para que você possa ter ou possa refletir de que forma você pode contribuir, de que forma você pode colaborar. A resolução número 63, que é a RDC número 63 do Ministério da Saúde, ela estabelece alguns pontos importantes sobre a terapia nutricional. Então, olha só, o que a gente pode considerar agora? Existem algumas etapas na terapia nutricional que precisam ser consideradas e entendidas por todos, sobretudo por aqueles profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional. O primeiro ponto que acontece dentro dessa etapa que traz a legislação é a indicação e a prescrição médica. Então, em primeiro ponto, o médico indica e prescreve a terapia nutricional. Segundo ponto, a prescrição dietética, que é feita pelo nutricionista. Então, o nutricionista faz essa prescrição. Terceiro ponto, a preparação, a conservação e o armazenamento. Ou seja, essa terapia nutricional precisa ser preparada, precisa ser conservada e precisa ser armazenada. Logo após, seguindo o transporte, depois todo o processo administrativo, o controle clínico laboratorial, a avaliação final. É o que traz a Resolução 63 do Ministério da Saúde. Então agora a gente precisa também entender para que serve a terapia nutricional.
Então, a terapia nutricional, ela é um conjunto de procedimentos que visa manter ou recuperar o estado nutricional de pacientes que estão em risco ou pacientes desnutridos. Então, por isso, essa equipe multiprofissional precisa estar integrada para que nós possamos ter, de fato, um resultado positivo na recuperação da saúde desse paciente. Bem, agora eu separei alguns pontos que são relevantes para que a gente possa entender todo o trabalho de nutrição dentro da equipe multiprofissional de terapia nutricional. Bem, como a legislação diz bem claro que o ponto relacionado ao nutricionista diz respeito ao diagnóstico nutricional, à avaliação nutricional e à prescrição dietética, eu posso colocar aqui para vocês aonde que o técnico em nutrição pode se enquadrar dentro desse passo. O técnico em nutrição, ele colabora com as atividades de avaliação nutricional. Então, ele pode coletar dados antropométricos para essa avaliação nutricional. Então, um ponto dentro do trabalho da equipe multiprofissional e o que o técnico em nutrição pode fazer para contribuir é fazer a coleta de dados antropométricos para que o nutricionista possa fazer o diagnóstico nutricional. É claro que o nutricionista vai fazer todo o seu protocolo de anamnese, né, para que se tenha esse diagnóstico nutricional. Mas essa coleta de dados, ela deve acontecer sempre. Por quê? Para que também possa ser acompanhada a evolução nutricional desse paciente. Para que de fato a gente possa saber se a prescrição dietética precisa ser alterada ou não, se vai ter alta ou não. A gente também pode ressaltar que tem várias unidades hospitalares que não permitem com que o técnico em nutrição faça ou desenvolva essa atividade coletando os dados antropométricos desse paciente. Porém, o técnico em nutrição está habilitado a coletar esses dados. O técnico em nutrição tem propriedade. Em outros momentos, a gente já falou aqui no IBT Nutri que existem vários critérios e protocolos para que essa avaliação nutricional seja feita. O próprio manual técnico do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é do SISVAN, ele pode estar trazendo e pode embasar essa coleta de dados antropométricos para que o técnico em nutrição possa fazer com muita propriedade e com muita segurança. Então, esse ponto é um ponto que, se você estudar, se você se preparar, você tem sim condições de participar com esse tipo de atividade na equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, o técnico em nutrição tem que se atentar à produção. Ele vai receber esses dados, ele vai lançar esses dados no sistema e esses sistemas podem ser variados tanto em âmbito público quanto em âmbito privado. E é claro que quando você fizer parte dessa equipe e entrar em um serviço de um determinado hospital, você vai conhecer as rotinas, você vai conhecer quais são os programas que se utiliza e é claro que você vai precisar ser treinado, vai precisar entender como funciona. Mas o que é legal é que esses dados, eles não ficam soltos. Você recebe hoje um mapa ou você recebe hoje uma dieta, né, que foi prescrita, que vai entrar no lactário, que vai entrar num sistema, ou às vezes já por via sistema você recebe isso, e aí o que vai iniciar todo o processo de produção dessa terapia nutricional. Então, a nutrição enteral, ela vai precisar ser elaborada, ela vai precisar ser produzida e aí
é o ponto mais importante de atividade do técnico em nutrição. Porque a RDC 63 de 2000, que eu já citei ela para vocês e eu vou continuar citando, ela vai trazer e ela vai definir protocolos de atuação, né? Então, protocolos para que essa nutrição enteral seja desenvolvida, seja preparada com qualidade, com todo zelo e cuidado, para que não se tenha nenhum tipo de contaminação. Porque imagina, você já tem um indivíduo que tem risco nutricional e de repente ele recebe uma nutrição enteral que não tem qualidade microbiológica. E aí você tem um problema, você vai ter 2, 3, 4 e olhe lá. Então é muito sério isso que nós estamos falando. No conteúdo anterior, a IBT Nutri falou sobre manual de boas práticas, né? Falou sobre a elaboração desse manual. As unidades de terapia de nutrição enteral também possuem os manuais de boas práticas, né? E esse manual de boas práticas também pode ser elaborado por nutricionistas e técnicos. Desculpem, não podem, eles devem ser elaborados. Se o técnico em nutrição faz parte dessa equipe, esse serviço está sendo implantado em um hospital, você pode ter certeza que você vai colaborar, que você vai contribuir, que você vai ajudar a elaborar o manual de boas práticas. E no manual de boas práticas das unidades de terapia nutricional, elas devem seguir os protocolos que são estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todos os detalhes desses protocolos a gente tem na Resolução 63. Então, por isso, eu estou aqui dizendo para você hoje, se você quer ter segurança nas atividades dentro de um lactário, dentro de unidades de terapia nutricional, então você deve entender essa resolução, estudar, saber quais são os protocolos e quais são as atividades e como elas devem acontecer. Então, esse manual é um manual que o técnico em nutrição precisa saber tudo, né? Ele precisa saber exatamente o que está descrito, né? Todos os procedimentos, porque o técnico em nutrição também vai auxiliar no treinamento da equipe que está lá dentro. O técnico em nutrição vai trabalhar treinando o auxiliar de serviços gerais, as lactaristas, vai precisar dar todo esse entendimento e vai precisar ficar de olho. Por quê? Porque esse processo é um processo que precisa ser contínuo. Não adianta você treinar uma única vez e achar que você já fez a sua parte. Em terapia nutricional, nós precisamos estar atentos às atividades de produção, às atividades de conservação, às atividades de controle. O próprio manual de boas práticas vai ter nele estabelecido as planilhas de controle, de temperatura, de higienização. Eu tive uma experiência em um projeto que eu participei aqui na Universidade de Brasília, especificadamente no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, onde nós fazíamos as análises das amostras de terapia nutricional que saía dos hospitais públicos. Então, a vigilância sanitária fazia pontualmente algumas coletas e a gente fazia a análise. E nós encontramos em algumas análises coliformes fecais, encontramos estafilococcus aureus e vale lembrar que essas são bactérias que, quando encontradas, é porque aquele produto ele foi contaminado por erros na própria manipulação dos alimentos, o próprio manipulador. Então, olha só um ponto que é legal. Eu tenho que estar atenta à higiene do meu manipulador, a forma com que esse manipulador ele
produz essa dieta, né? Justamente por quê? Para que eu tenha um produto final de qualidade, que não vai apresentar nenhum risco para o meu paciente. Então, esses são pontos que o técnico em nutrição precisa estar atento, né? E isso tudo precisa estar descrito no manual. Então, todos esses controles que já foram falados, eles precisam constar. Os procedimentos operacionais padronizados, eles precisam ser detalhados, né? Esses profissionais que ali trabalham precisam passar por treinamento, eles precisam saber exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer, né? Que é justamente se qualquer pessoa chegar para ele e perguntar como se deve fazer ou elaborar essa terapia nutricional, né? Então, como é que você vai fazer a manipulação desse pó? Como que você vai fazer a higiene desse liquidificador ou deste equipamento especificadamente que você vai estar utilizando? Porque a gente também descobriu nesse trabalho que foi feito, a vigilância sanitária, ela mandou para a gente também amostras de suave que foram coletados dos equipamentos. E nos equipamentos a gente conseguiu ver que a gente tinha bactérias que foram identificadas porque não havia uma higienização adequada e uma sanitização desses equipamentos. Então, olha só, o tanto que é importante o trabalho do técnico em nutrição. Esse controle a gente tem que ficar atento, né? Então, nesse caso, indicamos, a IBT Nutri indica para que você de fato possa aprender, possa ter afiadamente os protocolos de controle, de higienização das unidades de terapia nutricional. E aí, como eu havia falado sobre essas análises que nós fizemos, né, no Laboratório Central de Saúde Pública, eu aproveito para complementar que todas as produções dentro de uma unidade de terapia de nutrição enteral, elas precisam ter as amostras guardadas para análise. Porque aí você imagina, se acontecer qualquer problema com esse paciente, para que a gente possa de fato descartar que não foi a nutrição enteral, eles podem pedir a contraprova. Então eu quero que faça uma análise daquilo que ele consumiu naquele dia. E é claro, e além disso, né, esse controle, ele também é um controle que a gente vai estar fazendo periodicamente para saber se aquele produto que foi manipulado dentro do lactário está livre de contaminação. Também serve como um balizador, né? Tanto para a equipe de nutrição saber se realmente a qualidade está elevada, se eu tenho uma boa qualidade, um bom controle higiênico sanitário naquela unidade de terapia nutricional. Agora nós vamos falar sobre a formulação da nutrição enteral. Vale ressaltar que o técnico em nutrição, ele tem que estar atento aos cálculos de formulação. Nossa, Camila, mas então nós temos que fazer cálculo? Sim, temos que saber a velha e guerreira regra de 3. Hoje, muitos hospitais já têm sistemas que você coloca lá a quantidade e ele vai te dar qual é a diluição para aquele produto. Mas tem alguns que você tem que fazer esse cálculo manualmente. Então, como que a gente tem que fazer? Como a gente deve se preparar para isso? Então, se você ainda não sabe, se você tem dificuldade em desenvolver uma regra de 3, nós da IBT Nutri estamos dizendo para você: treine, faça vários exercícios para que você desenvolva esta habilidade. Por quê? Todas as fórmulas
de terapia nutricional em pó, que vão ser utilizadas, que são em pó, elas vão trazer no rótulo o percentual que você tem que colocar de pó para fazer aquela diluição. Então não se preocupe em ter essas quantidades. Por quê? Porque a quantidade ela vai ser colocada na própria rotulagem do produto. Então, de acordo com a prescrição, a gente vai fazer uma regra de 3, olha o rótulo do produto, faz o cálculo e aí a gente tem condições de dizer qual é a diluição adequada para passar para a produção. E aí a produção, ela vai de fato saber qual é o nível de reconstituição daquela fórmula, ou seja, qual é a quantidade em ml que eu tenho que estar utilizando para diluir aquela quantidade em gramas de pó. Então, esse ponto é um ponto que a gente vai dar sim uma devida importância a ele. Se você tiver um sistema que te ajuda a calcular, excelente. Se você não tiver, você vai ter que fazer isso manualmente. Então, a gente tem muitos hospitais públicos, muitas unidades que estão espalhadas aí por todo o Brasil, que não tem estrutura e que você, enquanto técnico em nutrição, vai precisar fazer esse cálculo manual. Então, olha a responsabilidade que o técnico em nutrição vai ter em calcular essa diluição. Porque se o cálculo estiver inadequado, você concorda que a prescrição dietética que foi feita, ela pode simplesmente não ser. Tô pagando os trem aqui para ver se cabe nesse espaço. Então, se esse cálculo for feito de uma forma inadequada, se a diluição for feita inadequadamente, a gente não vai conseguir manter aquilo que foi prescrito. E aí, aquele paciente não vai receber o aporte necessário para que ele possa recuperar o seu estado nutricional, entendem? Então, esse ponto aqui na IBT Nutri, nós vamos colocar como um dos pontos mais importantes do trabalho do técnico na terapia nutricional. Imagina se você, por um erro de cálculo, faz com que aquele paciente receba uma quantidade inadequada daquilo que foi prescrito. Né? Então a responsabilidade é muito grande. Então vocês podem, fica uma dica aqui para vocês podem estar fazendo, por exemplo, exercícios com leite em pó, né, com bebidas em pó que você pode estar diluindo, né, em água, em líquidos, e aí você pode ir treinando esse cálculo, né? Ali no rótulo você tem a quantidade que foi estabelecida pelo fabricante. Só que na hora da prescrição você vai ter uma outra quantidade, porque é a quantidade que aquele indivíduo necessita, aquilo que foi prescrito. Então você vai precisar saber qual é a indicação do fabricante para que você possa calcular aquilo que foi prescrito. Entendem? Então treinem, façam esse treino que vocês vão ver que vocês vão ficar afiados em regra de 3. Fica a dica da IBT Nutri. Gente, olha só. Aqui é um outro ponto dentro dos lactários e das unidades de terapia nutricional, é a elaboração de fichas técnicas, né, dos produtos que vão ser, de tudo aquilo que vai ser produzido dentro dessas unidades. Então, é sempre importante que essa unidade tenha fichas técnicas de produção. A ficha técnica, como a gente já havia falado, ela vai estar padronizando, né? Ela vai estar dando para você condições para que você possa estar fazendo outras
diluições daquele produto, porque você tem a ficha técnica de um produto, como ele deve ser feito, qual é a diluição. Então, o técnico em nutrição pode estar elaborando essas fichas técnicas, né? Claro, sob a supervisão do nutricionista. E essas fichas técnicas, elas vão ser pontos importantes nessa elaboração do produto. Então, vale lembrar que ficha técnica em lactário é um instrumento indispensável. Agora nós vamos falar sobre o controle de estoque, a aquisição dos insumos, que esse também é um ponto relevante para o técnico em nutrição, para a atividade do técnico em nutrição. Então, eu tenho que controlar aquilo que precisa ser solicitado, aquilo que precisa ser pedido, eu tenho que controlar como está meu estoque, eu tenho que controlar as datas de validade. Isso é muito criterioso, né? Existe um critério muito grande para que todos esses procedimentos sejam feitos adequadamente, porque você imagina a unidade de terapia nutricional recebendo um monte de demanda de pacientes que acabaram de ser internados, de pacientes que vão entrar em terapia nutricional e você de fato não tiver os insumos adequados para que tudo aquilo possa estar acontecendo. Então, esse controle de estoque, esse controle de validade é um ponto relevante na atividade do técnico em nutrição. E agora a gente vai falar aqui sobre esse controle daquilo que foi produzido, daquilo que foi envasado e que foi descrito na etiqueta. Então, vale ressaltar que o técnico em nutrição precisa fazer esta conferência, né? Então, daquilo que foi produzido, daquilo que foi descrito e etiquetado. Por quê? Porque na hora de dispensar, né, de entregar para que esse transporte seja feito até o paciente, né, a gente precisa garantir que aquela terapia ela vai chegar a quem é de destino. Então, por isso que essa checagem de etiqueta, né, de datas, informações que precisam estar lá, elas precisam ser conferidas, né, se está tudo certo, se todos os detalhes foram colocados para que possa ser feita essa dispensação, né, para que ele possa ser transportado. E agora, para finalizar, né, o nosso vídeo sobre terapia nutricional, tem um ponto que em muitos locais a gente não vê muito técnico em nutrição atuando. Mas essa é uma atividade que o técnico em nutrição pode sim desenvolver junto à equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que é o trabalho de educação alimentar e nutricional. Ora, muitos pacientes, eles podem receber alta indo para casa sob a utilização de terapia nutricional. E como é que esse paciente vai saber, de fato, como formular isso na sua casa, né, de uma forma doméstica? Então, essa orientação, ela precisa ser dada. Um outro trabalho que é super importante, que é fundamental, é fazer esse trabalho de educação nutricional. Então, eu tenho dentro do trabalho de educação os aspectos relativos à higiene, as orientações específicas para quem vai de alta e que vai receber essa terapia em casa, e eu tenho os aspectos relativos à importância de estar utilizando aquele produto que foi prescrito, porque às vezes ele foi prescrito para que possa recuperar o seu estado nutricional e chega em casa, eles não vão estar fazendo, ou não vão estar adquirindo o produto, ou vão estar arrumando uma outra forma de estar fazendo isso. Então, esse trabalho de educação nutricional é um trabalho que o técnico em nutrição pode estar fazendo junto à equipe multiprofissional. É claro que é necessário entender o caso, é necessário entender qual foi o diagnóstico, qual foi a prescrição,
qual é a patologia que aquele indivíduo tem e por que ele está utilizando, porque ele precisa também ter a consciência de tudo isso para que ele possa dar importância àquele produto ou àquela terapia nutricional. É porque na verdade isso, né, todo esse trabalho vai fazer com que aquele indivíduo recupere o seu estado nutricional e esse é o principal objetivo. Então, tem sim que estudar sobre as atividades de educação alimentar e nutricional, sobretudo em quem está em uso de terapia nutricional, seja em âmbito hospitalar, seja em âmbito domiciliar. Então, estamos chegando ao final desse conteúdo tão importante para a atuação do técnico em nutrição em unidades de terapia nutricional e lactários. E aí eu volto ao questionamento que eu fiz no início desse vídeo. Agora você entende o quanto é importante e que de fato o técnico em nutrição pode fazer parte desta equipe? Olha quantas atividades que foram faladas, olha quanta coisa você tem para estudar, para se dedicar, para que de fato você possa atuar em lactários e unidades de terapia nutricional. Então, se você gostou desse vídeo, fique conosco, curta, comente, compartilhe, que o IBT Nutri trouxe só uma palhinha hoje para vocês sobre a importância do técnico em nutrição em lactário. E a gente ainda tem muito mais coisa para entregar para vocês. 3, 2, 1. Então fique conosco e até a próxima!